Hoje a gente vai continuar mais uma vez com as aulas sobre Segunda Guerra Mundial e o tema da aula de hoje vai ser a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ok? Bom, então a gente vai falar nessa aula sobre os motivos que levaram o Brasil, na verdade o motivo que levou o Brasil a escolher um lado e declarar guerra ao outro lado na guerra. Também vamos falar sobre como foi essa participação do Brasil, onde que eles lutaram, quanto tempo durou, quantos mortos, quantos pracinhas foram enviados para lá, enfim, os dados gerais dessa participação. Aqui do lado eu só queria mostrar para vocês, isso aqui é uma imagem que está no portal da FEB. A FEB é a Força Expedicionária Brasileira, que faz uma homenagem aos 70 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. E aqui, então, a gente tem essa imagem aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, que é o símbolo da FEB, que é uma serpente fumando um cachimbo. Parece meio bizarro, né? Mas é real, gente. Na verdade, isso aqui foi o seguinte, até o Brasil declarar guerra à Alemanha, no caso, a população meio que fazia quase meme naquela época, fazia piada, ria, dizendo que era mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil ser necessária a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E aí, quando o Brasil resolve entrar na guerra e cria a FEB, que é essa força expedicionária para enviar os pracinhas para lá, eles utilizam essa piada popular como símbolo. E aí eles falam que agora eles usam esse desenho da cobra para dizer que seria uma analogia ao o símbolo da FEB para os Brasil utilizar na Guerra Mundial. Então vamos começar do princípio, gente. O Brasil, inicialmente, nos anos da guerra, o Brasil ele adotou uma postura de neutralidade, ou seja, ele não se posicionou de nenhum lado. Por que que o governo optou por essa postura? Porque, na verdade, o governo Vargas estava lucrando com a guerra, porque o Brasil era um grande, se não um dos maiores, fornecedor de borracha e também de aço. Então, o material que era necessário para manter todo o aparelho de guerra dos países, eles acabavam comprando do Brasil. Então, o Brasil vendia tanto para o lado dos aliados quanto para o lado das potências do eixo. E assim ele foi empurrando com a barriga durante alguns anos, lucrando sem se posicionar. Só que se a gente for pensar um pouco no sentido da questão ideológica, né, de qual dos dois lados o Brasil deveria entrar, se a gente pensar que o Brasil naquele momento era governado pelo Vargas, que era um governo autoritário, considerado fascista por muitas pessoas, e que o lado do eixo era o lado dos governos fascistas, fazia muito mais sentido que o Brasil optasse, né, que o Getúlio Vargas optasse por entrar do lado da Alemanha na Segunda Guerra. Porém, não foi o que aconteceu. E aí a gente vai ver por quê. Bom, tem bastante a ver com a posição dos Estados Unidos. Então, em 1941, a gente viu há duas aulas, a gente viu que que os Estados Unidos, ele acabou entrando na guerra contra o eixo por conta da invasão, do ataque dos japoneses à base militar de Pearl Harbor, no Havaí. E aí, então, os Estados Unidos resolve declarar guerra às potências do eixo e iniciar o seu percurso na guerra. E aí, então, gente, eles começam a se preocupar com o Brasil. Primeiro porque, como eu falei, o Brasil fornecia bastante material, então eles queriam que o Brasil fornecesse só para os aliados. Segundo, que o Brasil, em termos territorial, junto com os Estados Unidos, são os dois maiores países aqui da América, né? E aí pensa comigo, o medo dos Estados Unidos era o seguinte, que o Brasil se posicionasse do lado da Alemanha na guerra e que organizasse uma invasão, né? Ou seja, trouxesse batalhas da Segunda Guerra Mundial aqui para a América. Lembrando que não estava acontecendo nada por aqui, apenas na Europa, Ásia e África. Então, eles tinham esse receio. E aí, para eles seria interessante que o Brasil entrasse do lado deles na guerra, né? Outra coisa também, terceiro ponto, é que os Estados Unidos ele tinha interesse em algumas partes do nosso território por conta de estratégia militar, que era o Nordeste. Então, como tinha bastante batalha acontecendo na África, os estadunidenses eles queriam uma base militar aérea aqui no Brasil, no Nordeste, para facilitar o ataque na África. E então eles realmente conseguem, depois que o Brasil entra na guerra, eles conseguem uma base militar ali no Rio Grande do Norte. Ok? E aí, então, para evitar a proximidade do Brasil com a Alemanha, os Estados Unidos ele vai iniciar o que a gente chama de política da boa vizinhança, que é uma política de proximidade com o Brasil,
né? E de que forma que isso era feito? Geralmente, eles criaram um departamento de propaganda de aproximação com a América Latina, isso durante a guerra, e esse departamento, gente, tem estudos que mostram, pesquisas que mostram que eles gastaram muita grana para manter esse departamento, eles tinham muitos funcionários. Então, se a gente pensar que os Estados Unidos estavam em guerra, né, era um gasto que eles tinham, e eles ainda assim achavam importante manter esse departamento de proximidade com a América Latina, quer dizer que realmente era muito decisivo para eles isso. E aí, então, o que esse departamento criava? Basicamente, eles criavam filmes, então era muito comum que as pessoas não tinham TV, né? Então as pessoas iam até o cinema para ver as notícias da guerra. E aí, antes da notícia da guerra, passava mini videozinhos, assim, tipo de 5, 6 minutos, falando do Brasil. Ou falando do que o Brasil tinha a ver com os Estados Unidos, enfim, né? Tentando fazer com que o povo se aproximasse mais da cultura brasileira. Propagandas, enfim. Só que o que ficou mais famoso, com certeza, foi esse papagaio aqui, que não sei se vocês estão identificando, não sei se não é da época de vocês, mas talvez vocês conheçam. Ele é o Zé Carioca. O Zé Carioca, gente, ele é um personagem que vai ser criado pelo Walt Disney, a pedido do governo norte-americano, estadunidense, para que trouxesse essa aproximação com a América do Sul. Quando é que ele aparece? É um filme da Disney que se chama Olá, Amigos. Ele está inteiro no YouTube, se vocês quiserem ver. Ele mistura animação com atores reais, né? É um filme do início da década de 40. E nesse filme, eles falam que os caras da Walt Disney estão vindo para a América do Sul para conhecer a América do Sul. Então, eles entram no avião e aí eles param no Peru, param no México, param na América Central, né, no México. Depois eles vêm, oh meu Deus, América do Norte, no México. Depois eles vêm para a América do Sul, onde eles param no Peru, param na Argentina, param no Brasil, param no Chile. E quando eles param no Brasil, o Pato Donald conhece um papagaio no Rio de Janeiro, malandro, carioca, que é o Zé Carioca. E aí esse personagem acabou fazendo sucesso e se transformou num desenho mesmo da Disney chamado Os Três Cavaleiros, que era o Zé Carioca, o Pato Donald e um outro que é um... Ai, não sei que é tipo acho que é um urubu mexicano. Então isso foi para fazer com que os brasileiros e os estadunidenses tivessem uma proximidade através desse personagem, ok? Bom, mas nada disso foi ainda o suficiente para o Brasil entrar na guerra. O Brasil vai entrar na guerra, de fato, quando, entre 5 e 17 de agosto de 42, 6 navios brasileiros são afundados por submarinos alemães, que vai resultar na morte de 600 pessoas. Existe teoria da conspiração, tá, gente, de que quem afundou os navios não foram os alemães, e sim os americanos, para fingir que eram os alemães para o Brasil declarar guerra à Alemanha. Enfim, a gente não sabe se isso realmente é verdade. O fato é que os 6 navios foram afundados e na época se falou que eram submarinos alemães. E aí, então, a própria população começou a fazer campanha para o Brasil declarar guerra à Alemanha. E assim, no mês de agosto de 42, o Vargas acabou, então, declarando guerra às potências do eixo. Aqui vocês têm a notícia do jornal, Gazeta de Notícias, que explica, né, explicando que, e entramos na guerra. Um submarino alemão torpedeou Macau e levou como refém o seu comandante. Esse novo crime de feroz pirataria, Bosch, não sei o que é isso, arrasta-nos à beligerância. A beligerância é guerra, né? Então aqui é a notícia de que o Brasil vai entrar na guerra por conta desse submarino. Bom, no fim, então, né, gente, aqui vocês podem ver aqui no braço dele, ó, aquele símbolo que eu falei para vocês, o símbolo da FEB. Então, em 42 o Brasil declara guerra. Em 43 ele cria a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, para mandar então os soldados para o fronte de batalha. Ao todo, o Brasil envia em torno de 25 mil pracinhas. Esses soldados eles vão lutar especialmente na Itália e vão ficar mais tempo e vai ser mais famosa as batalhas em Monte Castelo. No fim das contas, o Brasil consegue vencer e toma Monte Castelo, que era um ponto estratégico importante na Itália. E a gente tem o número de soldados brasileiros mortos em torno de 450 pessoas. Ok? Então, logo na sequência, na verdade, eles conseguem Monte Castelo, finaliza a Batalha de Monte Castelo com a vitória brasileira em 1945 já, então logo na sequência a guerra acaba, o Brasil fica em torno de 2 anos, então, no conflito. Ok? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, me chama e era isso. Beijo.